O Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje irei falar sobre filmes de Copa do Mundo. O futebol na Copa do Mundo, é isso mesmo. Então você já sabe, em ritmo de Copa do Mundo, vem comigo. O Milagre de Berna, de 2003, filme alemão dirigido por Sönk Watermann, um dos mais famosos filmes sobre futebol já feitos, já virou um clássico do cinema de futebol. O ano que vem ele vai fazer 20 anos já. É mais velho que muitos dos meus seguidores e é isso aí. Ele vai contar a história da Copa do Mundo de 1954, né, na Suíça, né, e a história é sobre a seleção alemã, né, que era uma seleção muito limitada, uma seleção que não tinha grandíssimos jogadores, não chegou entre as favoritas na Copa de 54, mas ganhou muita força durante seu caminho, sua trajetória. E logo à frente teve alguns milagres em sua história e conseguiu ser campeã diante do time da Hungria, de ninguém menos do que Puskás, um dos maiores jogadores da história do futebol da época e dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Ele está ali com o Cristiano Ronaldo e com o Di Stéfano entre os três maiores, e o Zidane, entre os três maiores, quatro maiores jogadores da história do Real Madrid, né? Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, Puskás, Zidane e entre outros. O filme tem uma narrativa com um garoto que é vizinho ali de um dos jogadores da Alemanha, o Han, que é um dos atacantes, e toda a trajetória a gente vai acompanhar ele, né, em toda essa Copa do Mundo e tudo que vai acontecer durante a história do filme. Curiosidades dessa Copa. A Suíça ganhou para ser sede dessa Copa do Mundo de 54, lá em 1946, pós fim da Segunda Guerra Mundial, justamente por ser um país neutro na Guerra Mundial. Então, ela ganhou para ser a sede lá atrás. Foi a primeira Copa transmitida pela televisão, tá? E na final milagrosa de cidade de Berna, a Hungria começou ganhando o jogo por 2-0 contra a Alemanha. Então, assim, foi realmente algo histórico. A Alemanha começou tomando um couro, em 10 minutos de jogo já estava 2-0. Porém, existem alguns poréns dessa história. Na primeira fase, só para vocês terem noção, a Alemanha perdeu de 8-3 da Hungria, sendo que a Hungria já tinha ganhado do Brasil, do Uruguai na primeira fase. Então, assim, vocês verem como a Hungria tinha um timaço, né? O Brasil era a base de 50, né, que tinha perdido a Copa, e aí já tinha bons talentos. E o Uruguai sempre teve uma força, principalmente nessa época. Dizem que esse dia do final do Milagre de Berna favoreceu a Alemanha, né? Porque o capitão da Alemanha, Fritz Walter, ele adorava jogar em dias frios e chuvosos. E como esse dia chovia, e ele foi um dos grandes jogadores em campo, ele comandou a virada de 3-2 da Alemanha em cima do time húngaro. Até hoje é um dos maiores jogos históricos da final de Copa do Mundo, tá? Tem muitos detalhes aí ainda sobre esse milagre de Berna. Eu não vou contar tanto para não dar tantos spoilers, mas basicamente é muito interessante, o filme é muito divertido, é uma produção muito bonita e é muito legal, é muito emocionante. É um dos filmes mais emocionantes sobre futebol. Montevideo, de 2010, filme dirigido por Dragan Branković, um filme sérvio, tá?
que conta a história de jovens operários perdedores que fazem o possível e o impossível para montarem um time bom para se classificarem para a Copa de 1930. Tá? Ali, nessa época, não existia a Sérvia, tá? Eles representavam a Iugoslávia. O que é interessante é que assim, esse filme ele não é exatamente sobre a Copa do Mundo, mas ele é muito legal, ele é muito bonito, muito bem feito, muito bem produzido, a direção de arte é incrível, mas já tem aquele espírito de Copa do Mundo, tá? Os jogadores da Sérvia nessa época, eles sofriam com muito preconceito por serem pobres, né? Os ricos queriam dominar o futebol naquela época, tinha uma rivalidade muito grande contra a Bulgária, que foi um dos adversários deles, né? Então assim, as cenas de futebol são muito bonitas, são muito bem filmadas. Eu acho que é um dos filmes mais legais de futebol que vocês podem achar por aí, tá? E eles tentaram uma indicação para filme de Oscar estrangeiro em 2010 e também em 2014 com a continuação desse filme, que é a continuação deles jogando a Copa do Mundo em 1930. Eu ainda não vi esse filme de 2014, que é o filme deles jogando a Copa em 1930, mas sei que eles também tentaram, foi a indicação pro Oscar, mas não conseguiram, tá bom? Mas assim, é um filme muito bacana, muito divertido, vale muito a pena, então fica a dica. Vila 21, de 2008, tá? O filme argentino, dirigido por Ezio Massa. O filme conta a história de 3 meninos pobres, favelados, né, que moram em comunidades ali na Argentina. Eles não têm televisão, né, a cores, e nem têm televisão. E eles sonham em ver os jogos da Copa do Mundo, especialmente, e obviamente, o jogo da seleção argentina, né? Como o Brasil, os argentinos também são apaixonados por futebol. E esses meninos fazem um pacto de que não importa o que aconteça, eles precisam ver os jogos. Mesmo que sejam separados, eles precisam desfrutar desse momento. E na época, se vocês lembram, a Argentina tinha um time muito forte, né, com o Riquelme e a base do Boca ali, e eles eram um dos favoritos para ganhar aquele título. Então assim, a Argentina tem todo esse contexto social dos meninos pobres, né, que fazem alguns trambiques, aprontam algumas coisas, eles são, digamos que, roubam algumas coisas, aprontam e tentam o que puder para poder assistir o jogo e vão se meter em muitas furadas e enrascadas. Digamos que uma versão Goonies do mal do futebol, porque os meninos são delinquentes, infelizmente. Mas o que importa aqui é o amor e a paixão e a devoção dos argentinos, especialmente desses garotos, pelo futebol. É um filme dos mais legais, dos mais realistas, né? Mostra um pouco do preconceito, né, dos argentinos com os pobres, da sociedade com os pobres e também desse amor pelo futebol que a gente tem, que os argentinos também têm, né? Eu gosto muito pela realidade e pela essência desse amor que é mostrado nas telas. Vale muito e é muito legal. O Roubo da Taça, de 2016, de Caíto Ortiz. Filme brasileiro disponível no Globoplay. Olha só. Conta a história verídica que aconteceu em 1983 do roubo da taça Jules Rimet. Jules Rimet era a taça dos campeões mundiais, né, até o ano de 1970. Ficava no regulamento da competição que a primeira seleção que ganhasse 3 Copas do Mundo Jules Rimet ganhava a réplica, né, original da taça para casa e levava ela embora, a cópia original. E o Brasil, em 1970, como nós sabemos, foi tricampeão mundial e ganhou essa taça do mundo Jules Rimet.
E muitos anos depois, 2 picaretas malandros do Rio de Janeiro decidiram invadir a sede da CBF e conseguiram roubar essa taça. Eles queriam fazer dinheiro com elas porque eles eram 2 perrapados que precisavam de grana. E a história é contada numa narrativa muito divertida, né, com comédia, humor e uma boa retratação dos anos 80. Tá? É um filme muito legal, muito leve, para assistir com a família. Tá? Tem a Thaís Araújo, tem um grande elenco. Então, assim, vale muito a pena. De 1974 para cá, já temos outra taça do mundo, né, que é o troféu Copa do Mundo da FIFA, que é aquele que a gente já está mais acostumado, que é ganho de 74 para cá. Tá? Um final drástico para quem quis roubar uma taça e para quem é apaixonado por futebol. É um final que muita gente já sabe qual que é, mas eu não vou contar. Tá bom? O que é interessante sobre os filmes de futebol é que existem muitos filmes sobre futebol. Eu tenho uma lista enorme, eu sempre acompanho, sempre assisto, porém é muito difícil de conseguir vê-los. Então, assim, se houver oportunidade, você tem que ir e assistir, porque depois é muito difícil de conseguir. É muito difícil de aparecer em streaming, é muito difícil de entrar no cinema. Então, quando entra, você tem que ir assistir, porque eles não ficam muito tempo por aí. Então, esses 3 primeiros vocês devem conseguir, né, com algum esforço, na locadora do Paulo Coelho, e outros, como Roubo da Taça, você consegue no streaming da Globoplay. Tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, quiserem ver mais filmes sobre a Copa do Mundo. Outra coisa, não existe muitos filmes ficcionais sobre Copa do Mundo, tá? E filmes documentários não tem tanta graça, né? É só pesquisar no YouTube que você vê lá as imagens e tal, e um pouco da história. Então, assim, filmes ficcionais contando as histórias existem muito poucos. Os principais e os mais interessantes são esses aqui que eu achei pra vocês. Tá? Eu não lembro de outros. Tá? Tem mais um chamado Offside, mas eu preferi deixar ele para fazer um outro vídeo no futuro, porque esses eu acho que tem um pouquinho mais a ver e são melhores produzidos de certa forma e combinam mais com esse momento. Tá bom? Um grande abraço para vocês, boa diversão e rumo ao Hexa Brasil!